Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o São Paulo acabou de sofrer uma derrota vergonhosa pro Palmeiras, mas em contrapartida, né, nós temos a boa notícia da molecada da base. O São Paulo está na final da Copinha, né? Vai disputar a final da Copinha contra o Cruzeiro, uma molecada que continua fazendo um excelente trabalho, né, com o Alan Barcelos lá, o técnico, e esses novos jogadores sendo que já estavam no radar, mas sendo revelados e cada vez causando uma melhor impressão e nos dando cada vez mais esperança de um excelente futebol, né? Temos aí jogadores com qualidades, características distintas, né? Como o TT, o Pedrinho Ferreira, né? O Pedro Ferreira, Matheus Ferreira também do meio de campo. Tem o Paulinho que joga assim uma barbaridade. Então nós podemos contar, né, com essa nova safra. E isso o São Paulo está retomando a base dele, né? Vimos recentemente, por assim dizer, a chegada, né, do William Gomes. Se não fosse uma diretoria, uma gestão tão horrorosa, já era para o São Paulo estar melhor, né? Nós vimos também recentemente que o São Paulo não está nada falido, né? Acontece que o dinheiro vai para outros lugares do que pagar a dívida e efetivamente fazer futebol. Então, se o São Paulo realmente estivesse, né, se os gestores lá, se essa gente tivesse realmente interessada, conseguiria resolver, né? Conseguiria resolver assim, mas pelo menos melhorar o São Paulo com vendas de jogadores da base, quitando as dívidas. A gente vê que não está falido. Eu falo sempre aqui, falência é diferente de não quitar as dívidas, de má gestão. E má gestão parece que proposital, né, por assim dizer. Então o São Paulo deveria estar muito melhor. Vimos recentemente o William Gomes, tudo dessa safra aí, de uma safra passada, né? Uma safra anterior dessa nova, de Rian, do Paulinho, do Pedro Ferreira. Nós vimos Matheus Alves, Lucas Ferreira, né? O Ferreirão, o Luca, que tá no profissional, um pouquinho antes o William Gomes, Matheus Alves. Então, são muitos jogadores. Tem o Negruti também, que está no profissional, que fez essa transição. Um pouquinho antes ainda, Beraldo, que chegou de forma relâmpago no profissional e já virou o que virou, né, o Beraldo. Então, daria para fazer muito mais. E o São Paulo, a boa notícia é que vai retomando a base. Nós temos, por exemplo, esses jogadores que vão jogar a final da Copinha agora contra o Cruzeiro. Tem o TT, tem o Matheus Ferreira, tem o Pedro Ferreira, o Paulinho. Esse Paulinho tem que abrindo um parênteses aqui, porque esse cara talvez ele seja melhor do que todos. Até eu sou fã do Rian, mas o Paulinho, o que dá pra ver é uma coisa impressionante. A velocidade, a forma de finalização e a quantidade de recursos, né, que o Paulinho tem. Então é espetacular, né? E agora nós temos aí o Matheus Ferreira, que é um volante muito forte. E aí o Alisson, São Paulo acabou de negociar o Alisson com o Corinthians, e aí não vai fazer falta nenhuma, porque além dos que lá já estão, nós temos o Matheus Ferreira. E aí o São Paulo precisa começar urgentemente, tudo bem que o Crespo até coloca alguns garotos da base, mas não consegue fazer bom trabalho. Mas nós estamos vendo que é uma nova tendência do futebol, até pro Flamengo, que jogou com o Samulino na temporada passada, e o Palmeiras, que antes era o Estevão, agora é o Alan. Sempre, até em elencos recheadíssimos, em elencos fortíssimos, bilionários, por assim dizer, né, com gasto bilionário, vamos dizer assim. O Palmeiras não chegou em bilhão, mas é perto ali, são muitos valores. Mesmo assim, vira e mexe, sempre tem um ou outro da base, tanto para você vender ou porque o garoto joga demais. Nós vimos aí o Palmeiras recentemente recusar, né, 200 milhões pelo Alan. Ou seja, é claro que até mesmo o Flamengo, o Palmeiras querem vender os jogadores da base, mas em determinados momentos chega e nem vende. Se não quiser, chega e nem vende. Deixa o moleque da base porque tem qualidades e características que agradam o técnico do time. Então isso é muito importante. São Paulo agora conta com o Matheus Ferreira, esse volante, com a saída do Alisson. O Pedro Ferreira, que já vem jogando, também tem uma qualidade impressionante no meio de campo. Esse aí é um futebolzinho mais cadenciado, né? Matheus Ferreira é um volantão forte. O Pedro Ferreira, ele é mais cadenciado, ele é um cara rápido, arisco, ligeiro, e que usa muita inteligência para jogar futebol. Esse é um que nós estamos esperando demais. E o Paulinho é um relâmpago. É uma coisa assim impressionante.
Uma coisa impressionante o que esse Paulinho joga. Só que tem um porém em relação a isso, né? O Paulinho, assim que acabar a copinha, dá um mês de transição pro profissional, já pode jogar no profissional. Nós estamos com o Caleri meia bomba. Caleri joga demais, né? Errou um gol feito contra a Portuguesa, mas já fez 2 no mesmo jogo. Poderia ter feito 3 gols num jogo. Caleri é um excelente centroavante. Só que tá meia bomba. O Tapia, horrível, né? Infelizmente ele é muito ruim. O Tapia, eu acho que quando ele nos convence é por conta da raça, mas o futebol ele não tem. É um cara que ele tem que ser muito coadjuvante do São Paulo. Ele tem que ser um cara muito ali pra usarmos quando der de verdade, né? E aí tem o André Silva, que tá machucado, o Rian Francisco, que é uma joia. Então o Paulinho, ele pede passagem agora por conta da qualidade dele. O Crespo não coloca o Luciano de centroavante. O Paulinho é o cara pra jogar agora. Só que o Crespo vai usar Tapia, ele não vai usar o meio de campo, ele não sabe mais montar. A única coisa que a gente conseguia enaltecer no trabalho do Crespo, por essa segunda passagem dele pelo São Paulo, era o meio de campo. A defesa dele sempre foi ridícula e o ataque também. Agora nem o meio de campo mais, é ridículo. Ele colocou 3, contra o Palmeiras, por exemplo, ele colocou 3 jogadores que eu gosto, como Marcos Antônio, joga demais, Danielzinho, muito bom o começo dele, e o Bobadilha eu gosto. O Bobadilha fez um gol, falhou, mas eu gosto do Bobadilha. Não acho ele do nível do Marcos Antônio, não acho, mas eu acho ele um bom jogador. O Crespo é tão ruim a tática dele que ele nem tem mais primeiro volante, segundo volante e meio atacante. Não dá pra saber a função dos jogadores em campo. Então ele não tem nenhum primeiro volante ali de marcação pra aliviar pro Marcos Antônio ou pro Danielzinho, não tem nada. O time dele é muito ruim. Perdão, gente, é uma verdadeira bagunça, que a impressão que dá é que estagnou, né? E agora ele até usa um ou outro garoto da base, é injusto falar que ele não usa, só que pode ser ruim com ele ali, porque pode atrapalhar, né? Agora todo o trabalho dele, todo mundo já viu que ele não tem mais, o Crespo não tem mais o que extrair, né? O trabalho dele é só buraco abaixo e nós periga ser rebaixado. Corremos. Eu acredito que não, mas tem um risco de ser rebaixado. Time grande não cai, né? Mas tem o perigo de ser rebaixado. Assim, ou um sinal de alerta ligado para rebaixamento. Então é muito grave de um trabalho que a gente vê que não tem mais para onde ir, com muitos erros do Crespo. E aí uma coisa gravíssima que está acontecendo, que para mim ele até poderia ir embora já em relação a isso, é a falta de autocrítica, né? O cara, ele é muita desculpa e ele coloca todo o problema em fatores externos. Nunca a culpa é dele. Ele só evolui nos discursos, nas coletivas. Aonde ele deveria evoluir, que é com o time dele, com o futebol, isso aí só piora. A cada dia piora. E a cada dia nós estamos com mais raiva de jogadores que a gente sempre gostou. A Arboleda, por exemplo. Daqui a pouco... o Lucas virou vilão. Daqui a pouco o Marcos Antônio, que é um cara que a gente adora, que é um craque, daqui a pouco vai ser vilão. Percebe? Porque é um trabalho ruim do técnico. O técnico não tem mais o que fazer. E aí, o problema disso é que joias como Matheus Ferreira, Pedro Ferreira, Paulinho, podem não ser aproveitados porque ele já não consegue fazer mais nada com ninguém. Olha o Luca. O Luca, eu adoro o futebol do Luca. Já tá correndo na subida de novo, porque é um trabalho muito ruim e com muita mentira também, né, Crespo? Com muita mentira falando que, beleza, nós sabemos de todos esses problemas e você foi contratado, você não foi contratado pra escalar o time e vir dar coletiva. Você foi contratado pra tirar o time do buraco. Se não, deixa o Milton Cruz. Ou não suporto a forma como o Milton Cruz está no São Paulo? Não suporto, mas deixa o Milton Cruz. Ele já não recebe um salário? Porque o Crespo chegou e falou, é isso aí. Eu vou. O objetivo do São Paulo em 2026 são 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Ou seja, nós vamos brigar para não cair no Brasileiro, não vamos ganhar nenhum outro título, Sul-Americana, Copa do Brasil, Paulista, brigar para não cair. Então põe o Milton Cruz, já que vai brigar rebaixamento, não precisa pagar. Quanto que é? Mais ou menos 1,5 milhão para sua comissão técnica? Então não precisa, Crespo. Deixa o Milton Cruz, que o São Paulo já paga salário. Palhaçada, né? Palhaçada. Vim falar de fatores externos, são problemas existentes? São. Só que nós vimos o Corinthians ganhar a Copa do Brasil com uma gestão igual ou pior que a do São Paulo, mesmo nível ali de gestão ridícula, uma dívida 3 vezes maior, o São Paulo deve 1 bi, o Corinthians deve 3 bi, e mesmo assim o Dorival foi lá e ganhou, porque o Dorival sabe ser técnico. Tudo bem, o título maqueia problema, beleza, mas o Dorival fez a mesma coisa
São Paulo tinha um elenco parecidíssimo com o que tem hoje. Uma situação muito parecida com a que tem hoje. Uma bagunça organizacional em 2023, né? Uma bagunça organizacional que o Dorival chegou aqui e ganhou. Com o que ele tinha na mão. Hoje, o Dorival faria... Eu tenho certeza que o Dorival conseguiria fazer a mesma coisa com o que ele fez em 2023. Ele, da mesma forma que o Caio Paulista jogou muito bem, ele colocaria o Enzo ou o Wendel. Ele faria esses caras jogarem, porque o Dorival é técnico. Ele, da forma como ele ajustou ali, Rato só jogou no São Paulo. Caio Paulista só jogou bem no São Paulo. Vários jogadores. Alisson só jogou bem com o Dorival. Um jogadorzinho fraco. Ele jogou. O Nestor até que jogou bem. O Rato jogou muito bem. Lucas detonou. E o Alisson jogou muito bem. Pablo Maia. Pra mim, o Dorival faria um trabalho muito parecido. Hoje, com aquele trabalho que ele fez em 2023, ele faria a mesma coisa com o Wendel ou o Enzo na esquerda, ali na do Caio Paulista. Danielzinho e Marcos Antônio, ele ia montar um espetáculo de meio de campo, porque ele sabe montar. Luke, ele ia saber aproveitar melhor, porque o Dorival é técnico, ele sabe olhar. Então, Crespo, é muita desculpa, né? Falta autocrítica. Ele veio querer falar daquela quantidade de títulos. Beleza, a gente sabe que tá assim. A gente sabe que a situação é horrível, que o São Paulo perdeu muito e passa muitas vergonhas, tem passado muitas vergonhas e muitos vexames. Só que você foi contratado pra... Você não foi contratado pra dar coletiva, você foi contratado pra ser técnico. Cadê o trabalho como técnico? Não é? É muito fácil chegar e colocar a culpa em tudo. E você? Porque você fala de problemas existentes, mas o que tem a ver quando você perde da forma como você perdeu pra Portuguesa, pro Mirassol? São Paulo não conseguiu ganhar do Corinthians porque faltou. Ali o São Paulo não jogou bem contra o Corinthians, mas ganhou o jogo inteiro. Estava na frente o jogo inteiro. Cadê saber trazer a vitória? Tá faltando autocrítica pra você. E o seu trabalho? Então é nada. Então não precisa pagar 1,5 milhão pra você. Já, é o que eu falei. Deixa o Milton Cruz, que ele já recebe salário do São Paulo. Que papagaiada, né? Mirassol tomou 3. Da Portuguesa tomou 3. Do Palmeiras tomou 3. Isso não é. Não tá certo. E o elenco do São Paulo, você está mentindo. Você está mentindo porque você está usando, pra mim, tá? Você está usando de discurso para justificar os seus erros, seus fracassos e a sua incapacidade de treinar melhor o time. Porque o São Paulo tem problemas? Tem. Mas o elenco não é ruim igual você fala. E muitos clubes também têm problemas igual o São Paulo tem e não tá passando por isso. Então todo mundo sabe que daria para fazer coisa diferente sim. E aí, galera, o nome é o Renato Gaúcho. É o nome. O Dorival Júnior, tá no Corinthians, mas quando ele veio em 2023, São Paulo estava numa situação horrorosa, e ele ganhou a Copa do Brasil. Um técnico pra mim que neste momento seria muito legal. Não deixa de ser uma aposta, claro, tudo é uma aposta. Como o Crespo também. Eu gostei do momento que o Crespo veio. Só que assim, pra mim já passou do momento de demitir o Crespo. Já extrapolou. E o cara falar... Isso é inaceitável, ele chegar e falar... vamos brigar. O objetivo de. O cara ele tá muito derrotado. É uma mentalidade muito derrotada. Que isso? Eu nunca vi um esportista assim, né? Um técnico, jogador, né? Jogador de futebol, agora técnico. Nunca vi entrar derrotado. Entrando derrotado. A gente vê vários times aí que não tem uma gestão brilhante. O Vasco poderia ter... O Corinthians foi campeão. O Vasco poderia ter sido também em frangalhos. Vasco e Corinthians numa situação muito parecida, organizacional muito parecida com a do São Paulo. Uma verdadeira bagunça, cheia de corrupção. Então aí o cara chega e dá esse ultimato aí em janeiro. O cara chega e fala: o objetivo do São Paulo esse ano são 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Aí não dá. Tá derrotado. A gente sabe que a situação não é boa, mas é tudo isso que você tem pra oferecer? Então vai embora. Vai embora. E vem a Renato Gaúcho. Renato Gaúcho é um cara que conhece tudo de futebol. É um cara que, nesse momento, a gente vê que nós precisamos mais disso. Nós precisamos... O Rafinha é um excelente reforço ali, né? Como um gerente de futebol, um gerente esportivo aí, muito bacana, porque a gente sabe que agora o São Paulo tem time. É um time espetacular? Não é, mas tem um time. Tem um time pra jogar o Campeonato Brasileiro. É pra ganhar? Difícil, porque tem o Palmeiras e o Flamengo. Cruzeiro, Fluminense se reforçando demais. Difícil ganhar.
Só que brigar pra não cair desse jeito, assumindo desse jeito, São Paulo tem uma folha salarial astronômica. Então, todo mundo sabe que o São Paulo agora precisa de trazer, ficar quietinho e trazer resultados. Tentar deixar esse Harry Masses aí, por mais que eu não confie, né, muito, tá fazendo coisas boas, tá tentando trocar o máximo daquela gestão antiga que tinha, deixar esse cara trabalhar e conseguir trazer os resultados. Por exemplo, se fosse o Renato Gaúcho como técnico de São Paulo contra o Corinthians, pra mim a chance de trazer aquela vitória seria muito maior, de saber ganhar o jogo, de ser pragmático. É isso. Quantas vezes a gente viu Abel Ferreira, Mano Menezes, Dorival, Bausa, Tite, vários desses treinadores aí, Carille, esses treinadores ganharem jogos que o time deles não jogaram nada, mas que eles conseguiram trazer a vitória. O próprio Renato Gaúcho. Perdão, gente. É disso que nós precisamos. Nós precisamos de um técnico que consiga trazer essas vitórias momentâneas. Renato Gaúcho, pra mim, seria uma melhor aposta, uma aposta espetacular neste momento. Assim como o Crespo foi, gostei do momento em que ele voltou, mas assim, já deu pra ver que não dá. Então, não rolou com o Crespo, infelizmente. Para mim, o Renato Gaúcho nesse momento seria muito melhor. E o Renato Gaúcho, ele lidou com cada carniça lá no Grêmio. Diego Souza, Fernandinho, Luan de volta. Aí ele fez um excelente trabalho com o Cebolinha, com o Arthur. Então, o Renato Gaúcho, ele é um cara que ele sabe treinar, ele sabe lidar com jogadores de 17, 18 até 38 anos. Isso, nesse momento, seria muito importante. E é um cara que já deixou claro várias vezes que quer vir pro São Paulo, que gostaria de vir pro São Paulo. Já deixou isso claro pra todo mundo. Então, pra mim, esse é o momento, começo de temporada, em um trabalho que... E assim, o Crespo tem que chegar e falar: ô, bacana, você já desistiu? Você já desistiu em janeiro? Porque ele veio sabendo. Ele veio sabendo de toda essa situação e ele veio com outro discurso quando ele chegou. Não, vamos fazer e tal. Porque ele já sabia da situação financeira do São Paulo. Ele já sabia do elenco. Ele já conhecia a diretoria. E ele sabia do calendário da agenda. Então agora, como ele perde tudo, ele chega e só terceiriza. E quando ganhar, vai ser culpa... Porque ele colocou culpa no departamento médico, no diretor de futebol, ele falou, não tem... Ele só coloca o problema na organização. E é claro que isso reflete em campo, ninguém tá tirando isso. Só que o Dorival acabou de ganhar com uma Copa do Brasil, com o Corinthians ali podre também, com uma gestão podre, igual a do São Paulo. E se você ganhar algum jogo, Crespo, vai ser culpa do Harry Masses aí? Vai ser culpa do Rafinha quando você ganhar algum jogo? Porque quando você perde, é culpa de todo mundo, menos sua e menos do time. Palhaçada, né? E eu vou falar uma coisa aqui agora pra vocês que vai doer. Vocês imaginem, vai doer e me dói também. Vocês imaginem, mas eu preciso ser sincero com vocês. Vocês imaginem chega um técnico no Corinthians, perde da forma como nós perdemos pra Portuguesa, não vou nem falar do Palmeiras aí. Perde da forma como nós perdemos pra Portuguesa. E o técnico chega falando que tá tudo bem, que é isso mesmo, que ele tá resgatando. Vocês imaginem se um técnico fala isso no Corinthians, que tá tudo bem, tá perdendo pra Portuguesa daquele jeito. Não, é isso mesmo, tá certinho, vamos ver como é que vai ser amanhã. E não tem time. Toda hora ele muda o time. Você não sabe por que ele tá poupando alguns jogadores ou não. Por que o cara jogou contra a Portuguesa e não jogou contra o Palmeiras. Vocês imaginem isso. Então, pra mim, o Crespo acabou, tá, gente? Pra mim, o Crespo acabou no São Paulo. Quem discorda, eu respeito a opinião. Pra mim, nesse momento, teria que trazer urgente o Renato Gaúcho, que tá livre e disponível. Tem outros nomes? Tem. Mas eu acho que o Renato Gaúcho seria uma aposta muito bacana pelo momento que vive o São Paulo. E assim, é certeza que vai dar certo? Claro que não. Nenhum treinador. Poderia chegar o Luiz Castro. Poderia chegar o Jorge Jesus e dar errado. Mas nesse momento, pra mim, seria o nome do Renato Gaúcho pra fazer alguns ajustes com jogadores veteranos e essa mescla da base que tem uma boa safra pro São Paulo tentar ganhar alguns joguinhos aí e tentar melhorar o panorama. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou sempre atualizando tudo aqui pra vocês. É isso aí. Valeu, galera, e até a próxima.